Agora, deixa eu aproveitar que Davidson Cavalcante já está comigo aqui no estúdio. Boa noite para você, meu mestre, tudo bem? Como sempre, ótimo. Graças a Deus. É inegável que ou os professores simplesmente estão utilizando, sim, a possibilidade de um ano eleitoral para reivindicar o que é direito deles, ou, de repente, estejam realmente sendo influenciados a chegar a isso. Mas vamos lá, cada um joga com as armas que tem, não é? Perfeitamente. Se ele só tem um ano eleitoral para reivindicar e para fazer barulho, se fosse um ano comum, talvez não tivesse o espaço que estão tendo, por exemplo, na Câmara Municipal, talvez não tivessem conseguido mover o projeto de lei, não é? Então, para você ver aí que eles estão batalhando, estão reivindicando. Porém, não tem como minimizar, não tem como menosprezar que o reajuste de 1,25% é pouco demais, professor. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa pagar as contas, né? Você precisa de uma série de coisas. Desejo uma boa noite para todos, mas eu, particularmente, como professor, me sinto na obrigação de defender uma classe que eu conheço de có e salteado e sei o quanto essa classe, sei o quanto os colegas batalham para ter o mínimo de subsistência. Aliás, o nosso país é um dos poucos países do mundo em que aqui você, para ser um professor de alto gabarito, você precisa ter mestrado, você precisa ter doutorado, algo que no Brasil não é fácil de ter, eu melhor do que ninguém sei disso. Você ganha uma bolsa irrisória para sobreviver esses anos de pesquisa, com todas as adversidades, e você volta para a sala de aula, volta para a instituição educacional ganhando uma miserabilidade. Ah, mas o piso de Manaus é maior que o piso, por exemplo, do Piauí. Tá, tudo bem, mas temos que ver a realidade de cada lugar. Não é de hoje que a gente vê os professores aí reivindicando, vê os professores, principalmente da rede pública, reivindicando melhorias. Melhorias no salário, planos de cargos e salários, melhorias na estrutura de trabalho, porque também não dá. Você colocar o professor na sala de aula sem um mínimo de estrutura, eu quero ver um político pegar, sair do seu gabinete, ir para uma sala de aula e ficar 40, 50 minutos com ar-condicionado ruim, com pincel ruim, com quadro ruim, com um aluno que, dependendo do horário, chega às vezes com fome, chega numa situação complicada, se o professor dá aula na área vermelha, tem tudo isso. Agora, é óbvio, é ano eleitoral, não é? Então, se você tem um ano eleitoral, a única forma de você fazer valer os seus direitos, então, cada um vai jogar com o que tem. E aí, cabe agora aos vereadores que parece que já entenderam e tem que também entender o seguinte, é uma classe que tem voz, não é? E essa classe, como tem voz, acaba tendo voto. E você sabe, o político, para continuar com o mandato, precisa de voto. Tem voz, tem voto, tem influência. Vai de cada um, né? Perfeitamente. Ainda hoje, o professor Davidson Cavalcante vai falar pra gente dos bastidores da política, vai falar de partido que já foi da esquerda, de repente foi pra direita, vai falar sobre dança das cadeiras na Câmara Municipal, quem mudou pra onde. Tem cartão hoje, professor? Tem cartão, tem cartão. Tem verde ou vermelho? Tem um verde, tem um vermelho. Tem verde e tem vermelho. Quem será que vai pegar cartão verde? Quem será que vai pegar cartão vermelho? Daqui a pouco, Davidson Cavalcante vai trazer os bastidores da política aqui no programa. Obrigado, mestre. Até daqui a pouco, meu amigo. Até daqui a pouco. É isso, né, mestre? Dança das cadeiras, normal. É normal, está na previsão legal, é lei, né? Os vereadores têm um prazo para trocar para não ficar sem mandato e não ter problemas com a justiça, né? Principalmente a justiça eleitoral. Mas hoje, quando eu fiz as minhas andanças pela Câmara, o que eu percebi? Eu percebi que tem vereador que já tinha fechado com pré-candidato, só que se esquece que os partidos não são de todos muito democráticos, não. Tem decisão regional que tem que bater com a nacional, viu? Então tem vereador aí que tinha dado partido para um pré-candidato e chegou na hora a decisão lá de Brasília, a decisão de cima, disse não, vocês vão marchar com esse candidato. Sabe o que isso significa? Certo? É colocar a carroça na frente dos bois. Chega numa hora dessa, você fica com vergonha. É igual dar a palavra, chegar na hora e ter que dizer, amigo, infelizmente não dá. Agora, é claro que é uma disputa de forças entre Davi Almeida e Roberto Cidade. Roberto Cidade que vem com o apoio do Wilson Lima, do Estado. Davi Almeida que, pelo que eu soube hoje por uma fonte muito segura, Eduardo Braga deve bater essa semana um martelo de apoio a Davi Almeida. Então, até porque a gente percebe que tem dois aliados do prefeito lá que estão no MDB, que é o vereador Mitoso e agora o vereador Raulzinho, que faz parte da sua equipe de liderança da casa. Então, o que a gente está vendo no tabuleiro é só o começo.
A partir daí, os vereadores agora vão trabalhar para os seus mandatos e também para quem será o próximo prefeito, até porque tudo isso gira em torno de acordos, campanha e uma série de articulações, até porque esse movimento de mudanças, de dança das cadeiras, faz um partido crescer, mas faz outros partidos perderem cada vez mais forças. Agora temos que lembrar o seguinte, tem partido que tem muito vereador e alguns candidatos com potenciais de votos. Alguém vai dançar, Cleito. Como é que está aí os bastidores com relação a essas trocas? Porque tem alguns políticos que são pesados, né? E tem partidos que parece que se apequenaram com essas mudanças. Pois é, um partido que ficou realmente, praticamente aí, Solidariedade é um partido, o Bessa acabou de falar, é um partido que ficou muito mais pequeno ainda, o PCdoB também, não é? Aí você tem, por exemplo, o PSDB. O PSDB eu vou deixar uma análise posterior. É um partido que, para mim, soa, assim, digamos, do ápice à queda rápida. O PSDB é um partido que já, inclusive, foi um dos principais partidos do país, rivalizou com o PT durante muitas eleições, Cleito. Tinha Raulzinho foi para o MDB, partido de Eduardo Braga, praticamente não tem representação mais na Câmara Municipal de Manaus, não é? Em compensação, o Avante com União Brasil foram os partidos que mais trouxeram aí filiados, né? Até porque houve troca, o Lissandro Breval saiu do Avante e foi para o Progressistas. Engraçado, lá tem o Menezes, né? Exato. Uma turma de gente lá que vai querer disputar e brigar por vagas e o Menezes como um possível nome mais votado. Então a gente está lembrando, Cleito, que tem partido que, como por exemplo o PSDB, só para frisar, que de grande agora está praticamente inexistente, né, amigo? Pois é. É isso. Amanhã, Davidson Cavalcante traz outros bastidores pra gente. Aguarde. Obrigado, Davidson. Até amanhã, Matheus. Até amanhã, Cleito.